Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre revisão. Revisão? Quem tem carro sabe o que é que eu estou a falar e sabe que nós precisamos de ir à revisão com os carros. Nós precisamos de vez em quando ir ver, mudar o óleo do carro, mudar alguns correias, coisas assim. Nós precisamos de fazer revisões ao carro para ele continuar a andar bem e ter um bom funcionamento. E o mesmo acontece connosco. Nós precisamos de fazer revisão de vez em quando. Quando é que deve ser feita esta revisão? Bem, nos carros tem realmente uns quantos quilómetros em que devemos fazer, e é de tantos em tantos mil, dependendo dos carros, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, dependendo dos carros. Mas o que eu vos quero dizer, então e a nós? Quando é que nós devemos fazer essa revisão? Se possível, você fazer todos os dias, era uma grande bênção para a sua vida. O que é que esta revisão vai fazer? Vai fazer com que nós, que somos cristãos, estamos em pleno funcionamento e com Deus sempre. Eu observei, e tenho observado durante a minha vida cristã, que há coisas que impedem o nosso crescimento. Há coisas que retardam o nosso crescimento. Há coisas que nos impedem de avançar. E nós temos, uma das principais realmente é esta falta de revisão que nós temos que fazer à nossa vida. Esta revisão não tem a ver com culpar-nos a nós próprios de alguma coisa que nós já pedimos perdão. Porque Deus não quer pessoas que se sintam culpadas. Deus quer mudança. Agora vou mudar de casa, vou mudar... Não. Mudança interior. Essa mudança interior vai mudar completamente o nosso relacionamento com Deus. Essa mudança interior vai nos tornar mais fortes. Vai nos tornar mais capacitados, mais confiantes. Ainda agora, antes, enquanto estávamos a cantar a adoração, Deus me estava a dizer: tu podes ir onde quiseres, porque eu sou contigo. E eu dizia: onde eu quiser? Então, mas eu sei tantos de relatos que pessoas aconteceram isto e aquilo, às vezes de ir a sítios onde o diabo lidera. E Deus me disse assim: tu és indestrutível. Eu disse: Senhor, desculpa, mas vais ter que mostrar isso. Como é que eu sou indestrutível? Deus muito depressa, eu não consigo trazer, eu vou traduzir em algumas palavras tudo o que eu vou falar, mas mostrou-me muito rapidamente tudo e eu percebi. E realmente o que eu pensava que era de uma forma é outra, glória a Deus. Vamos abrir em Números 23, 5. Números 23, 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou a dizer glória a Deus porque eu pensava que ia começar de outra forma e realmente, glória a Deus. Eu gosto quando Deus muda as coisas. Quer dizer que é Ele que está em controle e não sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto porque cada vez que eu estou a falar e Deus faz isto, o que é que acontece? Eu estou sempre na expectativa. Eu estou sempre na expectativa que algo Deus vai revelar, que algo Deus vai mostrar, que vai fazer moldar a nossa maneira de pensar. Eu vou-vos falar um pouco sobre este homem. Quem é este homem? É Balaão. Quem é Balaão? Balaão é um profeta de Deus Altíssimo. Depois, na continuação da história, nós vemos que depois Deus não se agrada de algumas coisas e antes também não se agrada de algumas coisas. Mas ele é profeta de Deus Altíssimo. Ele fala a vontade de Deus. Agora, vejam aqui
algo. Balaque, que era o rei onde o povo de Deus ia passar pelas suas terras, Balaque temia o povo de Deus, tinha medo do povo de Deus, porque ele tinha a proteção do Deus Altíssimo e por causa dessa proteção eles tornaram-se indestrutíveis. E o que é que aconteceu até aqui? Balaque foi pedir a Balaão que viesse amaldiçoar o povo de Deus. Porque ele sabia que ele falava pelo Deus Altíssimo e se ele amaldiçoasse o povo de Deus, o povo não teria hipótese. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Números 23, 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, o rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como testarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume do penhasco o vejo, dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó? O número da quarta parte de Israel. A minha alma morra de morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura, não terei de cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Se nós estivermos bem com Deus, se nós fizermos esta revisão constantemente, ninguém nos pode tocar. A nossa proteção é Deus. Quando eu estava ali e Deus me disse que nos tornávamos indestrutíveis, ou somos indestrutíveis, Deus me mostrou um anjo, mas um anjo que realmente que eu vi há muitos anos atrás, há perto de 20 e tal anos atrás que eu vi, um anjo muito forte e grande, enorme que não cabia dentro da casa, ultrapassava o teto da casa. E ele me mostrava que ele era a nossa proteção. Realmente, enquanto o povo fez tudo o que era correto perante Deus, ele não pode ser amaldiçoado. O diabo não pode tocar na sua vida. Não pode haver maldição que chegue ao povo de Deus. Por isso é que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Porquê? Porque eles estavam a fazer o que era reto e correto aos olhos de Deus. E é aqui que entra a nossa mensagem de hoje. Revisão. Nós devemos buscar perante o Senhor como estamos perante Deus. Você pode dizer assim: mas como é que eu vou saber de Deus? Pronto, aqui começa uma das fases importantes de tudo isto. Eu creio que qualquer um de nós ou já recebeu ou já fez telefonemas para alguém. E quando fez telefonemas para alguém, perguntaram-lhe: então o que é que tu queres em relação a este assunto? Como é que queres resolver? O que é que queres fazer? O que é que decides? E a pessoa do outro lado responde: não, eu quero assim, quero assado, quero assim. Ainda, por exemplo,
perguntaram-me em relação a um assunto, em relação a um assunto de uma pessoa que quer comprar algo, mas não me disse tudo, não me deu a informação toda correta. Eu tentei voltar a ligar, não consegui, mas quando conseguir vai ter que me dizer o que é que realmente quer. Então, porquê é que nós não fazemos o mesmo com Deus? Porquê é que não buscamos saber dele, de Deus Altíssimo, o que agrada ou não agrada? Mas se eu vou fazer isso, você pode dizer, eu não ouço nada. Deus promete ter um relacionamento pessoal connosco, com cada um de nós. Você, obrigatoriamente, não tem que ouvir, seja o que for. Deus é um Deus que irá comunicar consigo. Como? Há de muitas formas. Alguém está a falar para si e de repente, enquanto ele fala, sem a pessoa se aperceber, Deus utiliza a boca dele para você entender o que é que você deve fazer. Eu vou-lhe dar o exemplo. Uma pessoa que estava comigo no carro, pouco tempo depois de eu ter aceito Jesus na minha vida, eu estava no carro e na altura nós tínhamos rádios nos carros e comunicávamos para a nossa central. E eu, como iria para um sítio onde não queria que me chamassem, nós dizíamos, ou quando saíamos dos carros para a central saber onde é que nós estávamos e tudo mais, para ver o controle, como nossa segurança, nós dizíamos assim, eu estou fora do carro. Mas eu ia para um sítio onde não queria que fosse chamado. Então eu agarrei e disse que eu estava fora do carro. A pessoa que ia ao meu lado, que era um não cristão, que pela boca dele já tinha mentido não sei quantas vezes, tinha feito várias coisas erradas. Eu, que era um cristão, tinha acabado de mentir. E ele olhou para mim e disse-me assim, mas isso não é mentira? Ele, quando disse aquilo, tocou o meu espírito. E quando tocou no meu espírito, e eu disse, errei, Senhor. Ele não se apercebeu de nada do que falou, pensando, ou não sei o que é que ele pensou, não é? Eu sei o que é que eu senti. Eu tinha acabado de errar perante Deus. Eu pedi perdão a Deus e desde essa altura tenho pedido a Deus que me ajude a não mentir. Esta foi uma das formas que Deus arranjou para comunicar comigo. Mas pode ser de quanta... Você pode estar a ler a palavra de Deus e de repente uma parte do versículo parece que deita luz para fora, parece que você iluminou, parece que você ficou a saber qualquer coisa. Agora, é importante, quando nós telefonamos para alguém, nós telefonamos e esperamos que a pessoa atenda. Caso a pessoa não atenda, vamos ligar várias vezes, até conseguir falar com ela. Quando conseguimos falar com ela, perguntamos a ela. E quando perguntamos, não desligamos logo a seguir. Ficamos à espera da resposta. Isto você vai dizer, sim, mas isso tem toda a lógica. Isso tem toda a lógica. Você não precisava estar a falar isso. Então porquê é que você não faz o mesmo com Deus? Porquê é que você não insiste em perguntar a Deus? Porquê é que não insiste em procurá-la? Porquê é que não insiste em esperar a resposta dele? O povo de Deus tem-se habituado a esperar em Deus. Ele tem a altura... eu nunca vi nada assim na minha vida. Ele tem a altura certa
Eu sei do que eu estou a falar. É impressionante. Ele tem a altura certa para tudo. Ele prepara tudo antes. Ouçam, é impressionante. Eu não vou contar testemunhos da minha vida, porque eu podia contar uns quantos, mas eu vou-vos contar um testemunho que ilustra isto perfeitamente. Um homem de Deus foi para a Austrália. Não, eu penso que era Nova Zelândia. É Austrália, Nova Zelândia. É perto um do outro, mas embora muitos quilómetros, porque são países bastante grandes. Mas um homem de Deus chegou à frente, foi por várias povoações, e outro homem de Deus ia para se encontrar com ele. E então saiu do barco, na altura, foi e começou a perguntar onde é que havia uma igreja da Assembleia de Deus, na altura. Ninguém conhecia a igreja da Assembleia de Deus. Ninguém sabia onde é que era. Até que chegou uma altura que ele se encostou à parede e ficou ali. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Até que passou uma pessoa e ele perguntou: olha, desculpe lá. Aqui não há ninguém que dê glória a Deus muito alto. Diga amém, muito alto e tal. E ele ficou assim a olhar para ele. Há ali uma igreja assim. E ele então foi lá. Quando ele bateu à porta, veio um homem, e era, agora por causa daquilo que eu vou dizer, eu sei que foi na Nova Zelândia. Veio um neozelandês muito grande. Ele diz que ocupava a porta toda. Era mesmo, o homem era enorme. E ele diz, e ele que bateu à porta, o pastor que bateu à porta, disse assim: você não sabe quem eu sou? E o homem que estava lá dentro diz: não, eu sei quem você é. E ele virou-se: você não me deixou acabar de falar. Eu estou a dizer que você não sabe quem eu sou. E o homem virou-se e disse outra vez: não, eu sei quem você é. Você é Lester Sumrall. Ele ficou... mas eu nunca escrevi para aqui, mas como é que você sabe quem eu sou? Eu vou-lhe dizer. Um outro pastor que passou aqui antes disse quando você vinha, a que horas você vinha, e realmente você chegou 2 minutos adiantado, porque era às 11 horas que você era para vir. Com esta ilustração, eu lhe quero mostrar que Deus prepara tudo. Vejam, ele andava à procura de onde é que era a igreja. Ninguém sabia. Ele demorou aquele tempo todo, mas Deus sabia a hora exata que ele ia bater à porta. Portanto, nós temos que pensar assim: tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo tem uma hora exata. Tem aquilo que está a ser preparado por Deus para nós recebermos ou fazermos. E é aqui que o cuidado que nós temos que ter em esperar em Deus. Esperar a sua resposta. Porque se essa resposta tiver de ser muito rápida, é porque algo vai ter que acontecer muito depressa. Mas se a resposta for mais lenta, é porque ainda há tempo para a resposta. Eu lhe vou dizer, uma das respostas mais rápidas que eu tenho recebido de Deus tem sido sempre quando eu faço algo de errado. Porquê? Porque Deus não quer maldição na nossa vida. E Ele sabe, se nós errarmos, a maldição vem contra nós, se nós não nos arrependermos a tempo. Esta revisão é algo que tem de ser feito sempre, constantemente. Sempre você possa, sempre você se lembre, sempre algo que está a tocar o seu espírito. Você até pode pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe mostre cada vez que há algo de errado que você fez. Ouça, e normalmente a coisa que nós pensamos logo, eu vou-lhe mostrar o que é. As coisas que nós pensamos logo, imediatamente, é
1 de Coríntios 6, 9. Vamos abrir. 1 de Coríntios 6, 9. Glória a Deus. Eu parece que 1 de Coríntios 6, 9. Não foi o que eu disse? 1 de Coríntios 6, 9. Eu parece que tu a dar a mensagem de pernas para o ar daquilo que eu pensava que seria. 1 de Coríntios 6, 9. As primeiras coisas que nós pensamos é nisto que eu vos vou ler. 1 de Coríntios 6, 9. E diz aqui: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A primeira coisa que nós pensamos é realmente em tudo isto. Mas eu vos digo que há algo bem mais grave de tudo isto. Há algo que se passa no seu interior, no seu espírito. Isto são obras da carne, que são manifestas de algo que já aconteceu primeiro no seu espírito. Porque para o corpo se manifestar de qualquer forma, ou de fazer qualquer uma destas coisas, primeiro a pessoa já pecou espiritualmente, para que isto possa acontecer. Você tem que perdoar obrigatoriamente, porque se você não perdoar, maldição vem à sua vida. Eu estou-vos a ser muito sincero. Eu sei por experiência própria. Eu sei o que estou a dizer. Cada vez que me magoam numa altura qualquer, eu imediatamente, logo a seguir, eu estou a pedir perdão a Deus e a dizer: Senhor, eu perdoo esta pessoa. E você vai dizer: então, mas acabaram de magoar a si e você perdoa a outra pessoa. Ouçam, o meu propósito nesta vida é estar bem com Deus. O meu propósito nesta vida é estar bem com Deus. Porque se eu estiver bem com Deus, tudo o resto à minha volta vai ser corrigido pelo próprio Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. A sua preocupação deve estar sempre estar bem com Deus. O seu relacionamento com Deus estar impecável. Então tem que ser um santinho. Não, você tem que ser um santificado, que é completamente diferente. Você está num processo de santificação. E esse processo de santificação é diferente da minha vida, de qualquer outra pessoa. Dependendo do tempo que tem em Cristo, dependendo da comunhão que tem com Cristo, dependendo de muitos fatores. Tanto assim que eu tenho visto que há pessoas que eu sei que erraram e que Deus não lhe imputa pecado logo. E que dá um tempo para a pessoa se aperceba, dá mais tempo do que a outra pessoa. Há pessoas que erram num determinado assunto e o pecado se manifesta logo na vida da pessoa. O outro, ela peca e leva mais tempo até isso acontecer, porque Deus está a dar um tempo, porque sabe o que se passa com a pessoa. Eu não sei de cada pessoa individual o que é que acontece e quando acontece. Eu sei de mim. E uma das coisas eu lhe posso dizer,
Cada vez que alguém me magoa, a primeira coisa que eu faço é pedir, ou antes, libertar perdão para essa pessoa. Instantaneamente. Eu não quero sair da comunhão com Deus. Eu não quero que haja impedimento entre mim e Deus Altíssimo. Esta revisão que eu vos falo é uma revisão que nós temos de estar sempre a fazer. Temos de estar sempre a pensar. Senhor, há alguma coisa que eu estou a pôr antes de Ti? Alguma coisa, alguma pessoa, seja o que for, na terra, seja o que for na terra, Senhor, existe alguma coisa que eu estou a pôr à Tua frente antes de Ti? Em que eu esteja mais preocupado com essa coisa do meu relacionamento contigo? Ou isso pode ser finanças, por exemplo. Você está mais preocupado com a sua área financeira do que estar com Deus? Você já está errado. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Há alturas na nossa vida que nós temos que largar. O que é que eu quero dizer com isto? Se você quer ter uma área financeira abençoada, você vai ter que largar. Mas largar o quê? Largar de se preocupar com a sua área financeira. Eu sei que é difícil, eu sei que você não para de fazer contas na sua cabeça, eu sei como é que vai ser, mas eu lhe digo, Deus supre as nossas necessidades. A preocupação que você tem que ter é o seu relacionamento com Ele. Se isso não acontecer, é algo que não está bem entre si e Deus. E então, esta revisão tem que ser feita. Você tem que buscar saber o que é que está a fazer de mal perante Deus. Eu lhe digo uma coisa, andar com Deus é a melhor coisa que você pode ter. Mas também lhe digo que é uma das mais difíceis. Eu vou lhe dizer porquê. Porque requer muito de nós. Se nós colocamos algum familiar nosso antes de Deus, ou estamos mais preocupados com Ele do que com Deus, você não imagina o que está a fazer. Você está a criar grandes problemas para a sua vida. Ouça, eu não quero amaldiçoar ninguém, por favor. Eu só quero que esta revisão abençoe. Você está a criar grandes problemas para a sua vida. E a prova disso é tudo o que começa a vir. Você vai ver que há coisas que não estão a funcionar. Que há coisas que não estão a dar. E você tem que fazer esta revisão para a sua comunhão voltar a ser com Deus. Se calhar, algumas coisas difíceis você vai ter que decidir na sua vida. Algumas coisas difíceis. Mas você tem que escolher. Nesta terra, ou fica com Deus, ou não fica. Ouça. E eu sou-lhe muito sincero. Deus é Deus e tem que ser à maneira dele, como Ele quer, quando Ele quer. E não há hipótese. Realmente houve homens, através da sua intercessão, conseguiram mudar o coração de Deus. Não estou a dizer que você não ore, interceda e consiga que Deus mude a sua opinião em relação a si. Mas há coisas que Ele é intransigente. Quer dizer, não muda. Tem que ser assim. Com tudo o que eu tenho estado a falar, o que eu quero é que nós nos analisemos a nós mesmos. Que nós pensamos em tudo o que estamos a fazer.
Por favor, mesmo, de coração, por favor, não diga, mas eu fiz isto, mas eu fiz aquilo, mas eu tenho feito bem aqui e ali, tenho feito bem aqui a esta e aquela pessoa e a outra pessoa, tenho feito bem aqui, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito... Pare com isso, por favor. Porque a Bíblia diz, todo aquele que prevaricar num só ponto é culpado de todos os outros. Isto quer dizer, se você errar numa só coisa, está condenado em todas as outras. Portanto, não diga isso perante Deus. Se você quer dizer alguma coisa perante Deus, diga, Senhor, mostra-me, ajuda-me, para que eu possa mudar perante Ti, Senhor. Para que eu me torne indestrutível nesta terra. Para que não me possam apontar nada. Eu vou-lhe contar daqueles primeiros versículos que nós lemos, daquela primeira parte que nós lemos, em que Balaão amaldiçoava o povo de Deus. Balaão tinha muito conhecimento de Deus, ou algum conhecimento de Deus, e disse a Balaque como havia de fazer para destruir o povo de Deus. Ele disse para mandar as mulheres para o meio deles, de Israel, e os israelitas haviam-se de prostituir com essas mulheres, e então a ira de Deus voltaria contra eles e os destruiria. Mas por causa do que Balaão disse, porque deu instruções aos inimigos do povo de Deus, Balaão também foi morto por Deus. Só o pecado nos separa de Deus, porque o amor dele para connosco é impressionantemente grande. Deus ama o pecador. Mas se nós tivermos o cuidado como andarmos, quer dizer, agora tem que ser santinho. Eu não sei, eu acho que ser santinho é um ato religioso e Deus não quer religiosos. Deus quer pessoas que vivam, que se alegrem, que brinquem. Mas há a brincadeira sem ter, como direi, há um termo correto para isso, Senhor, ajuda-me, sem ser sensual, sem estar pode estar a brincar com outra pessoa, seja ela qual for, seja do sexo oposto ou não, seja homem ou mulher, e não estar com, principalmente um homem para uma mulher, não estar com bocas malandras, a dizer, a tentar insinuar alguma coisa. Ouça, que você está a fazer isso, você já está a prevaricar perante Deus. Mas eu não fiz nada, eu nunca adulterei. Mas a sua conversa é de um adúltero. Eu tenho falado com muitas mulheres e raparigas e eu tenho um cuidado tremendo na minha forma de falar. De tal forma que as pessoas que ao princípio são renitentes, têm cuidado em falar com qualquer homem e comigo também, quando se apercebem como eu sou, baixam a guarda, porque veem que eu não estou lá para tentar de forma alguma ter alguma coisa com alguma delas. Porque eu não quero isso, não é isso que eu quero. O nosso cuidado tem de ser a andar para agradar a Deus, agradar aquele que nos alistou para a guerra. O nosso cuidado deve ser em saber que nesta terra podemos andar como vencedores, como Israel andou enquanto era com Deus, ou podemos andar como derrotados, se constantemente nos estivermos a afastar de Deus. Eu tenho visto muito o povo de Deus andar como derrotado, porque realmente muitas e muitas vezes fazem coisas erradas. Eu vi pessoas que estavam a servir a Deus,
E estavam a ver se conseguiam, de alguma forma, tocar nesta ou naquela mulher. Ouçam. Todos nós. A Bíblia diz não há um justo, nem um sequer. Todos prevaricarmos, todos estamos errados a um dado ponto da nossa vida. Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, prevaricou e muito, errou em muito, pecou em muito. Mas sabe o que é que ele fazia? Ele se arrependia. Mal era exposto o erro dele. E ele constantemente, no Salmo 51, nós podemos ver isso, ele pedia a Deus que o ajudasse. Que o ajudasse a mudar. Que ajudasse que a comunhão entre ele e Deus não fosse rompida, rasgada. E todos nós erramos num assunto ou noutro, mas a forma de resolver, e às vezes há assuntos que para nós é difíceis de mudar, é pedir a Deus que nos mude. E acredite que Ele nos muda. Eu sei disto porque Deus mexeu nas minhas emoções. Mexeu em algo em mim que estava muito agarrado a mim e retirou de mim. E se Ele faz isto comigo, faz com todos. Ele pode tirar da sua vida aquilo que você quer tirar. Seja o que for. Vícios. Seja o que for. Desde que você queira. Você pode dizer a alguém que de repente tem um vício, por exemplo, droga. E a pessoa quer, Senhor, ajuda-me a libertar disto. O que ele deve fazer mais, sabe o que é? Não é deixar só de fazer, é orar. Para que Deus o ajude e liberte. À medida que ele ora cada vez mais, Deus o liberta. Mas ouça, quem foi drogado sabe bem que o difícil é depois. Depois de você estar liberto, o difícil é depois. Mas aí é que entra a sua comunhão com Deus. Em que você pede a Deus, Senhor, tira-me todas as lembranças de mim. Tira todo o vício de mim, tira toda a lembrança de mim. Daquele sentimento. Se você pedir alguma coisa assim a Deus, Deus tirará da sua vida. E aquilo que o prendia, nunca mais o vai prender. Se Ele tirou de mim emoções, Ele tira qualquer coisa, seja o que for. Se alguém chega à cozinha para ir buscar um copo, vai buscar o copo e vai ver se o copo está limpo, ou se calhar sabe, naquele sítio estão os copos limpos, nem pensa se está sujo ou não, sabe que ali estão limpos, agarra no copo e utiliza. Mas ninguém que quer beber água de um copo vai sujá-lo primeiro com café. Ninguém faz isso. Então, na nossa vida, nós temos de ter cuidado em o nosso copo, permanecer limpo perante Deus. E a única hipótese de você conseguir isso não é falar com A, B ou C, não é ir à igreja constantemente, não é orar o dia todo. É buscar a Deus. É pedir a Ele que lhe mostre o que é que está errado na sua vida. Deus, com muito amor, vai começar a mostrar. E ouça, não é preciso você estar a orar. Acredita em mim. Você pode estar a fazer outra coisa qualquer. Hoje, antes da reunião,
Eu estava no meu quarto a vestir-me. Estava a vestir o fato. Estava a falar com a minha esposa e com a minha filha mais velha. Elas estavam a falar comigo, a contar uma coisa e outra, não sei o quê, e eu parei de repente e Deus estava a falar comigo naquela altura. E disse-me o que é que eu ia ganhar com um determinado negócio, disse-me o que é que eu ia fazer com o dinheiro, eu fiquei parado. Eu acho que nenhuma delas se apercebeu, mas eu fiquei parado, meio de boca aberta, porque eu estava a receber naquela altura, no meio de com palavras a falar e tudo mais, e naquela altura foi quando Deus falou comigo. Deus não escolhe alturas para falar connosco, para nos mostrar algo. Eu já estive em alturas em que estava e parece que se abriu e de repente eu comecei a ver um filme daquilo que ia acontecer, ou que aconteceu, ou qualquer outra coisa. Às vezes eu acordo e sei de uma coisa. Outras das vezes eu estou a ler e eu vejo, eu não acredito. E eu não acredito do que eu fiz. E eu peço perdão a Deus. Porque ninguém, não há ninguém que não peque, infelizmente. Eu gostava de não. Agora, o que fazemos depois é que faz toda a diferença. Muita diferença o que fazemos depois. Porque Jesus foi à cruz, levou todos os nossos pecados. Todos. E se nós confessarmos os nossos pecados a Deus Altíssimo, nós confessarmos os nossos pecados a Ele e pedimos perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nesta revisão, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a consolidar, estamos a fazer com que a nossa ligação com Deus se torne cada vez mais e mais forte. Eu vou-te dar um exemplo da minha vida. Há coisas que Deus não permite a mim. Há coisas que a mim Deus não permite. E que se eu fizer e não me arrepender, no mesmo dia ou no final do dia, já eu estou a receber por causa do erro que eu fiz. Eu vou-te contar uma coisa, não é algo que me agrade, mas é algo que aconteceu comigo. Eu estava numa circunstância em que tinha parado num sinal e estavam vários rapazes lá sentados e estava uma ambulância lá ao pé e eu não sabia o que é que se passava. E estava no carro, olhei para eles, à espera que o sinal abrisse, e quando o sinal abriu, eu voltei a olhar para eles e houve um que fez assim, que vai? Eu parei o carro, desliguei e fui logo ter com eles. O que é que se passa? Só que realmente eles eram um bom número, 5 ou 7 talvez. Por causa da minha reação, não por causa da minha reação, mas por causa daquilo que anda comigo, que é Deus, a minha reação é sempre forte e põe respeito às outras pessoas, não é por causa da minha pessoa, mas por causa de Deus que eu transporto e dos anjos que eu transporto comigo. O que é que aconteceu? Eles começaram a pedir desculpa. Desculpe, nós estamos alterados. Aqui um irmão esfaqueou outro irmão e está ali na ambulância e tal. Tudo bem. E eu entrei para dentro do carro. Houve um deles que veio atrás de mim a pedir desculpa outra vez. Pronto, ia tudo bem e fui-me embora. Esta história que eu vos contei, dando glórias a Deus, eu contei a mesma... Não é uma história, foi algo que aconteceu, algo que foi real. Contei a outra pessoa à meia-noite
No dia a seguir, contei a outra pessoa. Só que, como eu estava a contar de uma pessoa que não era do mundo, eu não dei glórias a Deus, o qual eu devia ter dado, mesmo estando a contar a uma pessoa que não fosse do mundo. E a glória estava a ir para quem? Para mim e não para Deus, que é Ele que faz todas as coisas. Eram 5 da manhã, nessa mesma noite. Estava eu a ser ofendido por uma pessoa de todos e mais nomes alguns. Tinha ido uma bomba de gasolina para pôr gasóleo e estava a ser ofendido por essa pessoa de tudo e mais alguma coisa. Eu não fiz nada, não retaliei, porque ele também não me tocou, só me estava a chamar nomes. Entretanto, a polícia chegou, porque chamaram a polícia por causa daquela confusão que se instalou. A polícia agarrou no indivíduo, meteu e levou para a esquadra. Eu entrei para dentro do carro, eu tremia de frio. Meti o ar-condicionado no máximo, a dar calor, e eu continuava a tremer de frio. E no caminho, entre as bombas de gasolina e a esquadra, Deus me mostrou o meu erro. O meu erro. E eu pedi perdão a Deus porque eu tinha feito. Uns dias mais tarde, a tal pessoa onde eu contei tudo aquilo, eu falei com ele e disse: ouve, eu te peço desculpa, mas tudo aquilo que eu contei, eu dei glórias à pessoa errada, não é a mim, é a Deus, porque é Ele que me capacita para poder fazer todas as coisas. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Se há algo que você está a fazer não glorifica a Deus, não dá honras a Deus, então você está a fazer algo que não é bom. Se você está a brincar com alguém, não tem mal nenhum. Mas se você está a gozar alguém para marcar essa pessoa, para achincalhar, para humilhar essa pessoa, você está a fazer algo que é mau. Eu te sou sincero, Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nós, muitas das vezes, estamos perto do pecado. Mas temos de ter cuidado a não cair nele. E se, porventura, cairmos nele, pedirmos ajuda a Deus, pedirmos perdão a Deus daquilo que fizemos, e depois pedir ajuda para não voltar a fazer o mesmo. Porque às vezes há o sentimento de dizer: não, eu erro, eu peço perdão a Deus e depois tudo bem. Até quando? Você sabe o dia em que vai morrer? Eu não sei. Até se você tivesse pecado até lá, como é que vai ser? E eu acho que já contei aqui, mas isto ilustra perfeitamente. Um pastor na África do Sul morreu. E passado 2 dias, a esposa dele não parava em seu espírito, aquilo não estava bem, havia qualquer coisa de errado, ela não. E então convenceu o cunhado a agarrar numa pick-up que tinha e ir buscar o marido, ou antes, o corpo do marido, metê-lo na pick-up e levá-lo a uma reunião que estava a acontecer lá na cidade. Levaram até lá, eles pediram aos assistentes para colocar o corpo lá na parte da frente. Eles disseram que não, que isso não podia ser feito, mas disseram assim: ouça, mas nós podemos meter por baixo, exatamente onde está a reunião a ser feita. E então meteram lá, e os assistentes ficaram lá com ele a orar. Com ela, com o cunhado, e os assistentes ficaram a orar junto ao corpo. E o que é que aconteceu? O corpo ressuscitou. O homem ressuscitou.
E quando ressuscitou, ele contou algo que abalou muita gente. E o que é que ele contou? Ele era um pastor. E ele faleceu e foi para o céu. E um anjo mostrou-lhe o céu e depois mostrou-lhe o inferno. E quando lhe mostrou o inferno, o pastor disse: leva-me daqui, que eu não gosto de estar aqui. E o anjo olhou para ele e disse: não, mas é para aqui que tu vens. Não, deve estar enganado. Eu sou um pastor. Eu sou um servo de Deus. Como é que eu posso vir para aqui? Deve estar errado. Há qualquer coisa que está mal. E o anjo olhou para ele e disse: se não fosse a tua mulher, era para aqui que tu vinhas. A tua mulher é que está a reivindicar para que tu voltes para a terra. Mas tu virias para aqui. E era aqui o teu destino na eternidade. Porque há 2 dias atrás tiveste uma discussão tal com a tua mulher que não perdoaste a ela. E durante 2 dias não falaste com ela. E porque não perdoaste a ela, Deus não te perdoa aqui. E o teu lugar é no inferno. Esta foi a mensagem que este homem trouxe depois de ter ressuscitado. Que direito você tem de não perdoar quando Cristo o perdoou a si? Podem-lhe ter feito todo o mal do mundo, mas você não sabe o que é que fez a Cristo. Eu não sei o que é que você quer nesta vida. Eu sei o que eu quero. Eu quero estar com Deus. Aqui e para sempre. Não quero dizer com isto que eu não erro, porque infelizmente erro. Às vezes com muita tristeza minha erro. Mas eu faço e busco esta revisão constantemente e peço a Deus que me mostre cada vez que eu faço algo de errado. Para que eu me possa arrepender a tempo de ter a eternidade com Deus. O que eu vos estou a falar é de uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus constante. E o relacionamento com Deus é você falar com Ele, como você fala com qualquer pessoa. Ao você falar com Deus, você está a reatar uma comunicação. É a mesma coisa que você agarrar no telefone e ligar para alguém. Você quer ter essa comunhão. Você quer falar. E quanto mais buscar, mais essa ligação se torna efetiva. Quanto mais você disser, não Senhor, mostra-me. Não Senhor, diz-me. Não Senhor, mostra-me o que é que eu devo fazer. E você não tomar nenhuma decisão até chegar lá. Isto é muito importante. Muito importante. Deus testa os filhos dele. Por isso é que ele disse: eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. Eu deixei que algumas coisas te acontecessem na tua vida para ver qual era a tua reação. E se você sabe que a reação que você teve foi má, peça perdão a Deus, Senhor. Arrependa-se perante Deus. Peça a Deus que o ajude a mudar. Eu não estou a falar... Algumas pessoas confundem as coisas. Algumas pessoas querem fazer as coisas muito simples. E então como é que fazem? Vão ao aconselhamento. Depois nesse aconselhamento ouvem. Depois fazem o que querem. Se nesse aconselhamento dizem algo que não é da vontade deles, ficam chateados. Quer dizer, já tinham o primeiro pecado, arranjaram mais outro. Cada vez que nós vamos a Deus, temos de ir com a mente aberta, ou antes, quer dizer, dispostos a fazer mudança na nossa vida.
Se nós vamos falar com Deus e não estamos dispostos a fazer mudança, por favor, nem vá. É que nem vá. Porque só vai trazer problemas para a sua vida. Agora, se você realmente... Isto é a mesma coisa de um casal. Um casal quer se dar bem um com o outro. Ouça, tem que haver perdão constante entre um e outro. Porque vai haver alturas em que se vão magoar um ao outro. E não há um casal perfeito. Ouça, isso não existe. Existe é perdão constante. Isso é que é perfeito. E quando há isso, quer dizer que de uma parte e de outra parte do casal, do marido e mulher, existe o quê? Uma vontade que esse relacionamento continue, que esse amor continue, que tudo funcione. Agora, quando não há isso, esse relacionamento vai se degradar, vai piorar, cada vez vai ficando pior, até que chega a romper. O seu relacionamento com Deus é exatamente igual. Você tem que buscá-lo. Tem de crer que Ele lhe mostra as coisas. Ouça, e é impressionante quando Ele começa. Chega uma altura que você já sabe de coisas antes de acontecerem. Deus mostrou muitos anos antes, talvez mais de 20 anos antes, coisas que vão acontecer no futuro. Eu pensava que tinha a ver com outras pessoas, agora é que eu já percebi que tem a ver com o meu futuro. E, no entanto, tinha montes de anos atrás. Deus nos quer mostrar, mas para isso tem de haver, porque eu lembro-me ao princípio de eu agarrar, eu orava. Eu vou-lhe explicar o que é que eu fazia. Eu não orava, portanto o meu trabalho sempre foi de noite, até agora ainda é de noite. Em 2018 ainda é de noite. E eu chegava de manhã a casa, na altura, a casa dos meus pais, ia fazer pequeno almoço, e sentava-me na cama, metia o pequeno almoço à minha frente, não comia e orava. E depois orava e dizia, glória a Deus, Pai, por isto, por aquilo, orava por pessoas, orava por aquilo que eu achava que devia de orar, e quando acabava de orar, fazia sempre a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que Samuel dizia quando começou a ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu fiz isto e dizia isto, fala com o teu servo ouve. Depois ficava uns minutos, calado, em silêncio, sem fazer nada. Não ouvia nada, ia comer e ia dormir a seguir. Fiz isto durante algum tempo. O que é que eu estava a fazer? Eu estava a agarrar no telefone e a ligar para Deus, só que Ele não estava a atender. Mas Ele estava a ouvir o telefone a tocar. E eu tanto insisti, que chegou uma altura que Ele atendeu o telefone e começou-me a mostrar coisas. Algumas delas eu comecei a entender, algumas delas fiquei de boca aberta. E algumas delas, como a de hoje, por exemplo, que Deus tinha mostrado no quarto, como é que haveria de fazer as coisas. E aqui embaixo, mostrar que nós somos indestrutíveis. Não é eu sou indestrutível, nós somos indestrutíveis, se andarmos bem com Deus. O Deus quer o que está escrito em Lucas 1,17. Vamos lá abrir em Lucas 1,17.
De quem é que estamos aqui? De quem é que vamos ler? Lucas fala, no princípio logo da sua carta, do seu livro, do Evangelho, fala sobre Jesus. E diz que ele viria na virtude de Elias. Virtude de Elias era no espírito de Elias. Mas que espírito era esse? Era o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Portanto, assim que Jesus, só depois de ter sido batizado e de ter sido batizado com o Espírito Santo, é que ele começou a fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus estava nele para poder operar. Assim como em nós. E agora vejam, ele iria adiante dele no espírito e na virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Dos rebeldes à prudência dos justos. Foi para isso que somos chamados. Nós éramos rebeldes e agora estamos a ser chamados para a prudência dos justos. Para ter cuidado como andamos. Será que não posso fazer nada? Será que não posso falar com ninguém? Será que não posso... Ouça, você pode fazer tudo. Você pode brincar, pode fazer tudo. Deus fala de um povo bem disposto. Agora, um povo bem disposto está a rir, está contente, está alegre. É um povo que pode brincar, pode jogar, pode se divertir. Pode trabalhar. Mas a todo o tempo tem que ter cuidado com o que faz. A todo o tempo tem que pedir a Deus que quer estar com Ele. Porque nós fomos chamados para a prudência dos justos para sermos um povo bem disposto, um povo de vitória, que anda em vitória, que anda em conquista, que os outros olham por nós e têm medo de nós. Lester Sumrall foi um dos homens sobre a terra que desde o princípio ao fim pregou o Evangelho. E você diz assim, isso é normal. Não, não é normal, não. Há muito homem e mulher de Deus que se desvia. Este até ao fim foi fiel. E ele, como andou sobre a terra, ele se humilhava sempre perante Deus. Ele buscou sempre a face de Deus. Eu não acredito que este homem tenha feito, que não tenha feito erros, que eu acredito que ele tenha errado. Mas ele buscava a comunhão com Deus e buscava que estivesse sempre bem perante Deus. Que fizesse o que agrada a Deus. Eu só peço que a mensagem de hoje você reflita sobre tudo na sua vida. Porque este homem, Lester Sumrall, tinha um medo dele. Tinham mesmo medo dele. Porque eles sabiam que era um homem que tinha Deus. E quando você tem essa comunhão com Deus, o diabo tem medo de si, os homens têm medo de si. Não porque você possa fazer alguma coisa, mas porque sabem que se atacá-lo a si, estão a atacar o próprio Deus. Nós passamos a ser indestrutíveis sem Deus. Vamos abrir em Salmos 51, se faz favor. Oh, glória, o teu nome, Senhor. Davi, nesse salmo, pede perdão a Deus. E veja as palavras que ele fala. Neste Salmo 51, veja o que ele diz. Ele reconhece como o homem que erra, mas pede perdão a Deus. Exatamente a mesma atitude que nós devemos ter. Amém? Já abrimos todos em Salmo 51? Já? Não.
Não abrimos. Agora já abrimos, não é? Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Davi ouvir júbilo de alegria. Desculpem, há qualquer coisa aqui que está errado. O que é que diz o versículo 8? Alguém pode dizer o que é? Faz-me. Pois. Glória a Deus. Pois, então é isso. Faz-me ouvir júbilo. Não é que isto aqui está errado. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases com sacrifícios, não eu os daria. Tu não te deleitas com holocaustos. O que sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrido. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Vejam que Davi reconhece que errou e pede perdão a Deus e pede que Deus o limpe daquilo que ele fez. Pede ajuda para livrá-lo de crimes de sangue, para livrar de erros que ele fez, para livrá-lo de coisas mais à frente que ele possa fazer na sua vida que não seja do agrado de Deus. Ele quis construir o templo de Deus e Deus não permitiu porque disse que havia muito sangue nas suas mãos. No entanto, permitiu que o filho de Davi, Salomão, erguesse o templo de Deus. E se você for ler a Bíblia, você vai ver de netos, bisnetos, trisnetos, quadrisnetos de Davi, e Deus falava para ele e dizia assim: estabelecerei o meu concerto contigo como fiz com o teu pai Davi. E no entanto não era pai, porque ele já era de uma geração muito mais antiga. Mas ele honrava a Davi. A honra que Deus deu a Davi foi tão grande, que Jesus nasceu da geração de Davi. Deus quis que isso acontecesse para que Davi fosse honrado. Porquê? Porque era um homem que mudava de coração quando errava perante Deus. Alguém que era segundo o coração de Deus. No dia de hoje, eu não quero que você faça isto aqui, mas eu quero que você faça isto em casa.
que faça uma revisão na sua vida. Porque às vezes são pedras que são colocadas no caminho e que você não se apercebe delas. E pensa que não faz mal. Não. Então é assim porque tem que ser assim. Ouça, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você sozinho busca Deus. Você sozinho peça a Deus que lhe mostre o que errou. Você sozinho mude a sua maneira de estar perante Deus. Para que Deus o torne nesta terra um mais que vencedor em todas as coisas. Todas as coisas. Faça esta revisão. Ande com Deus.